Pessoal, vou falar um pouco mais baixo, né? Boa tarde, meu nome é Anderson. Eu vou passar um pouco da experiência que eu tenho para vocês com migração em banco de dados ou para banco de dados. E aí eu vou falar um pouco da minha vivência, tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas, algumas técnicas que eu utilizo em conjunto com o cliente, em conjunto com a minha equipe, e tentar passar para vocês aí uma forma diferente de pensar, que é a forma que eu tento convencer os gestores públicos de como efetivamente economizar o dinheiro público com tecnologia, e no caso, banco de dados. Eu tenho uma certa dificuldade em falar com o microfone, então se porventura fugiu o microfone aqui, que eu gesticulo muito, aí vocês podem, por favor, levantar a mão aí, e se quiserem perguntar durante a palestra também podem fazer perguntas, tá? Bom, quem é o Anderson, né? O Anderson, ele é um pesquisador interdisciplinar. Eu gosto muito de ler bastante, não sou um especialista em várias áreas, mas sou um generalista, gosto de entender o porquê das coisas. Talvez em alguns pontos, em alguns conceitos, falte talvez um pouco de embasamento teórico, embasamento acadêmico, mas eu gosto de entender o motivo pelo qual as pessoas, por exemplo, elegeram o Oracle como um dos melhores ou o melhor banco de dados do mundo, ou o SQL Server como o melhor aplicativo cliente-servidor, onde a sua interface gráfica é a mais amigável. Ou então, por que o MySQL é o banco de dados mais rápido do mundo. Então, assim, essas definições que as pessoas fazem, esses conceitos que as pessoas aplicam em alguns softwares, me deixam muito curioso. Principalmente quando a gente tenta não defender uma bandeira. Daí, então, veio a curiosidade em aprender mais sobre banco de dados, né? Já trabalhei com todos esses bancos de dados aí, PostgreSQL, recentemente o PostgrePlus Advanced Server, um apelidinho para ele seria PPAS, o Oracle, DB2, Sybase, SQL Server e MySQL. Sendo que o DB2, Sybase e SQL Server, esse trabalho foi mais intenso na Caixa Econômica Federal, onde eu fui, durante 9 anos, terceirizado. Então, lá eu pude trabalhar com sistemas corporativos com mais de 100 mil usuários, onde eu tinha mais de 10 mil acessos simultâneos em uma aplicação corporativa. Todo esse conhecimento, né, e ao longo do tempo, esse amadurecimento fez com que eu pudesse entender melhor e ter mais curiosidade de pesquisar cada vez mais o porquê do governo gastar tanto dinheiro com um banco de dados. Bom, posso dizer que sou, né, porque eu gosto muito e estudei e estudo o tempo todo administração de dados, gosto de modelagem de dados, talvez aquela modelagem tradicional, onde a gente tem lá as formas normais, onde eu sei identificar a primeira, a segunda, a terceira forma normal. Acho que isso funciona bem. É minha opinião, pode ser que tenha alguém aqui que não, olha, eu penso diferente, eu acho que deveria ser de outra forma. Hoje tem técnicas mais modernas ou algo do tipo. O que eu sei é que, quando a gente tem bancos de dados bem modelados, com certeza eu tenho mais facilidades para poder plugar uma aplicação, seja ela qual for, web ou cliente-servidor. Eu tenho mais facilidades em extrair dados dessa aplicação. Eu tenho mais facilidades, por exemplo, também em gerar dados estatísticos. Antigamente a gente já fazia BI. Antigamente, o conceito de Business Intelligence, a gente já aplicava nos nossos sistemas, nas planilhas em Excel e tudo mais. Entretanto, o nome BI veio depois, com ferramentas que fazem isso para a gente de uma forma mais simples. Bom, hoje eu estou na Tunel Soluções Tecnológicas, né, eu sou funcionário dela, tenho 20 anos aí na área de TI, trabalho há um pouquinho de tempo, já tenho neta, né? Os colegas brincam aí comigo, pô, tu é tão novo, mais acabado, mas você já tem neta? Pois é, tenho neta. E essa é a minha motivação, né? Porque eu fico vendo, e vou de novo tocar nesse ponto, eu fico vendo meus filhos, agora minha neta, e vejo assim, poxa, nosso país é um país tão rico, é um país tão poderoso, nós pagamos tantos impostos, aonde a gente conseguiria economizar? Aonde que o gestor público, aonde que
aquela pessoa que está ali responsável pelo nosso patrimônio, do patrimônio dos brasileiros, poderia economizar? Que benefício eu, Anderson, poderia deixar para os meus filhos, agora para minha neta? Né? O que eu poderia fazer de diferente? Esse fazer diferente depende de cada um de nós. Se vocês, não conheço bem o público aqui, mas que trabalham em iniciativa privada ou trabalham em órgão público, se vocês começarem a plantar uma sementinha hoje, daqui a alguns anos a gente vai colher essa sementinha. Mas alguém tem que começar. Eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma. Muito bem, alguns projetos aí que eu trabalhei, alguns bem importantes na área do judiciário, né? CNJ, TJDF, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, CSJT, TRT, TRF, aí depois eu trabalhei em alguns ministérios como consultor também, Ministério da Integração Nacional, aí depois veio o CAGES, Caixa Econômica, e por aí vai. Atualmente, o trabalho mais significativo que eu tenho feito é de convencimento de órgãos públicos e privados de que o PostgreSQL é a ferramenta de banco de dados. Ponto. É isso que eu tento convencer as empresas. Você não precisa de Oracle. Talvez você precise do Oracle Spatial para uma determinada funcionalidade que só ele tem. Mas será que com o PostGIS eu não conseguiria resolver ou ter uma solução alternativa para essa sua necessidade de você não precisar pagar licenciamento Oracle e ter que pagar todo ano ainda a renovação de suporte? Cerca de 22%, 20% aí do valor do licenciamento. Então, esse é o meu papel hoje. Empresa privada, é muito fácil a gente conseguir chegar e falar para o cara, olha, você está pagando Oracle, por quê? Ah, porque eu preciso de um recurso, eu preciso do Oracle Hack. Hack não tem para Postgres, não existe. Pelo menos ainda, até que inventem algo parecido. Olha, eu não tenho hack, mas já existem alguns estudos provando que hack talvez não seja a melhor solução para você. Que talvez uma alta disponibilidade, eu tendo lá um master e um slave, seja ideal para você. Vamos dividir, coloca a carga de consulta no seu slave, coloca lá o seu ativo para poder fazer só escrita, atualização e exclusão, e aí vamos trabalhar dessa forma. Então, por que do hack? Por que do Oracle? Ah, o SQL Server, porque o SQL Server tem uma ferramenta muito legal, que é o SQL Profiler, que é a ferramenta de profiler da Microsoft. É fantástico, não sei se alguém aí trabalha com Microsoft, eu pelo menos sou fã dela, é muito legal a ferramenta, é bacana. Tempo real, mostra tudo bem bonitinho, bem organizado. A Microsoft sabe fazer software para leigos, sabe fazer software para quem tem medo de meter a mão na massa. Ah, eu prefiro o DB2 porque o DB2 ele utiliza o melhor algoritmo de busca que existe no mercado, que foi criado por um alemão que fez pesquisa com o genoma humano, com genética. Cara, beleza, o Postgres também tem isso. E aí vem a outra questão de novo, né? Voltando ao ponto. Eu quero que o meu dinheiro enquanto contribuidor, ele seja bem aplicado dentro do meu país. Antes de estar nessa iniciativa, nesse desafio PostgreSQL, eu estava na Oracle. E eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. E um dos pontos que me fez aceitar o desafio de vender Postgres, né, vender consultoria no país, foi com relação ao dinheiro que a Oracle recebe e ela leva embora. O que a Oracle tem de programa social no país hoje? Eu não conheço. Se alguém conhecer aqui, pode falar. O que ela investe de programa de verdade? Até numa faculdade, se você fazer uma faculdade particular, você vai ver que ela tem um programa de pós-graduação em banco de dados, e esse programa de pós-graduação dela, onde você vai fazer a certificação Oracle, você vai pagar, não é de graça. A faculdade pode estar subsidiando parte, mas você vai pagar. Então, essa é a questão. Bom, o estudo que eu vou mostrar para vocês agora tem um embasamento em cima de alguns portais. Gartner, IBGE, SEAF, que me deu trabalho pra caramba para poder encontrar os valores que eu vou apresentar.
O portal da transparência pública do governo federal. Esses dados que eu vou mostrar para vocês são dados reais. Tenho eles aqui no notebook e depois, se vocês quiserem, poxa, Anderson, queria ver se realmente, aonde você achou esse dado aí, então eu mostro para vocês os dados. A experiência profissional, né, quando eu era jovem, um dia alguém mais velho virou para mim e falou assim, olha, não se preocupa, você vai chegar lá. Um dia você vai ficar velho. E um dia você vai entender. Mas eu não entendi, era jovem. Eu queria acontecer, eu queria fazer acontecer, eu queria ficar rico, eu queria ficar milionário. Então, vocês que são mais novos do que eu, acho que a necessidade é muito grande, né? E vendo o país da forma como está, é maior ainda da gente querer ver o país melhorar, gastar menos dinheiro. E aqueles que já são da minha idade ou mais velhos, entendem melhor o que eu estou falando e poderiam dizer com mais propriedade. Eu pretendo, daqui a um ano, repetir esse estudo e criar uma base histórica de tudo que eu estou falando. Ano passado eu já fiz uma apresentação muito parecida com essa. Esse ano eu estou repetindo ela com muitas melhorias e ano que vem eu quero refazê-la já com bases do meu próprio estudo e de outros estudos do governo e de empresas privadas. Bom, a crise financeira no nosso país, ela é real ou ela é uma invenção da mídia brasileira? Não sei. Eu sei que meu pai mora no interior do Goiás, que quando ele ia lá em Goiânia, tinham galpões do tamanho desse daqui, por exemplo, que vendem tecido, vendem pano. Isso ano passado. E que hoje, ele quando vai lá para comprar o tecido e o pano, ele é alfaiate, só tem metade do galpão e metade dos funcionários. Não sei se a crise é real, se é uma justificativa das pessoas para poder reduzir, para poder dispensar pessoas, para poder ganhar mais dinheiro. Não sei qual é o motivo. Mas existem também aqueles especialistas, né, na área econômica que são extremamente otimistas com o governo e que poderiam falar para a gente números incríveis. Por exemplo, a quantidade de pessoas que saiu da miséria aumentou muito mais nessa era do governo do que no do governo anterior. A gente tem hoje muito mais pessoas sendo atendidas pelo programa social. Hoje a gente tem muito mais pessoas sendo beneficiadas com Minha Casa Minha Vida. Não sei. E nem entro nessa questão. A questão é que hoje a gente tem um problema. Vocês moram em Brasília, vocês aqui de São Paulo e de outros estados, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto isso. E trabalhando em Brasília, perto do poder público, aonde a gente tem lá a coleção de todos os deputados e senadores vindos de todos os estados concentrados ali, a gente vê coisa que, cara, que esse cara está brincando, né? Por que faz isso, né? Trabalhar de terça a quinta, quando ele vai só na quarta, porque quarta é o melhor dia da semana. Fica no meio, são 2 dias para ir, 2 dias para voltar, e o que ele está fazendo com o nosso dinheiro público? Aquele monte de verba, aquele monte de coisa. Precisaria disso, ele representa o meu interesse lá. Até esses especialistas econômicos aí, cientistas políticos, cientistas econômicos, dizem que a crise ela chegou, que apertou de alguma forma, que o governo hoje tem que tomar medidas para poder contornar isso. Eu, Anderson, na minha simplicidade, no meu trabalho, que é banco de dados, tento mostrar para as empresas privadas que é mais fácil e para os gestores públicos que é mais difícil, porque para ele poder, a gente até estava dando um exemplo ali na sala, para ele comprar um disco rígido, um órgão público, ele demora 1 ano. São 6 meses para fazer o edital, o termo de referência, mais 6 meses para publicar, mais 1 ano. Né? Claro que pode ser menos tempo, claro que pode ser um pouco mais, mas leva-se um tempo considerável. Empresa privada, não. Desculpa, qual é o seu nome? O Eric, de repente, trabalha? Qual empresa? É privada. Se você tiver com um problema de disco lá, o dono da empresa vai falar o quê? E compra. É assim, é rápido. A tomada de decisão é rápida. Porque se ele não tomar a decisão, a empresa vai fechar.
não é só o fato dele parar de ganhar dinheiro, mas é o fato também dele, do sonho de ser empresário, ter que demitir várias pessoas que dependem dele. Nós temos que ter esse tipo de postura, independente do tipo de cliente. Muito bem. Alguns números aí para a gente pensar e refletir. Hoje a taxa de juros está em média 1,18% ao mês, que isso dá mais ou menos 14% ao ano. Foi publicado hoje no jornal, tem um colega que briga comigo o tempo todo, né? Porque o jornal que eu vejo é Globo. Às vezes eu vejo Band, às vezes eu vejo Record, às vezes eu vejo outro canal. Mas assim, hoje passou no jornal dizendo que aumentou, foi a 5ª vez esse ano que aumentou os juros. 5ª vez. Ah, isso é para controlar a economia, para controlar o déficit, para controlar... Tudo bem, não sou especialista, mas eu sei que está aumentando. Antes não aumentava tanto como agora. Muito bem, pensando em aumento de juros, eu fico pensando nas grandes empresas. Microsoft, vou começar a nomear. Microsoft, IBM, Oracle, elas também vão cobrar mais caro. Não só do órgão público, como também da iniciativa privada. A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2015 foi de aproximadamente 8%, que dá aproximadamente 8 milhões de pessoas ativas. Muito maior do que o do ano passado. Existe como reverter isso? O governo poderia, por exemplo, economizar com 550 milhões que ele gasta de licenciamento por ano, com um programa eficiente, sei lá, Pronatec, né? Com um programa eficiente de estudo para a pessoa aprender realmente e gerar emprego, gerar qualificação técnica. Não sei. Hoje eu escutei um colega falando assim para mim aqui, Anderson, hoje o DBA ganha R$2.000. Eu, o quê? R$2.000? Um DBA ganha R$2.000? Daqui a pouco, então, eu vou desistir de ser DBA, sério, e vou vender cachorro-quente na esquina. Um DBA ganhar R$2.000? Fala sério, é uma responsabilidade gigantesca. É muito o ensinamento que tem por trás de uma pessoa que é um administrador de banco de dados para poder ganhar R$2.000. Eu fico imaginando essa empresa que tem o DBA de 2.000. Se ela estivesse economizando com licenciamento de software de banco de dados, por exemplo, ele poderia muito bem, de repente, pagar um curso para aquela pessoa, melhorar a qualificação técnica dela. Sei lá. E eu viajo na maionese, viu, gente? Vamos lá. Então, foram gastos aí aproximadamente 3,6 bilhões de reais em 2013 com sistemas, softwares e hardwares. No ano passado, foram gastados aproximadamente 3 bilhões. E o governo exaltou isso. Claro, economizou 600 milhões aí. É dinheiro pra caramba, meu, não é pouco. Pra gente, meros mortais, a não ser que tenha um ganhador aqui na Mega Sena, escondido, infiltrado entre nós, mas é dinheiro pra caramba. Não é pouco dinheiro. A Oracle publicou que no último trimestre, no primeiro trimestre do ano passado, ela faturou 1,7 bilhões de reais no mundo. Brasil, no mundo. Me fale agora. Cara, mas é dinheiro pra caramba, não é não? A gente está falando de muito dinheiro, isso é maior do que o produto interno bruto de vários países. Vários países. Então a gente está falando de muito dinheiro aí por trás. Bom, o gasto com TI, né, de 3,6 bilhões em hardware e software, e cerca de 530 milhões, esses dados foram extraídos do CIAF. Peguei todas as planilhas de gastos do governo do ano passado, tentei filtrar todas aquelas que eu sei que vendem Oracle e todas aquelas que gastaram com licenciamento. Então, aproximadamente 530 milhões com licenciamento e suporte para banco de dados. Quanto que a gente paga hoje de licença em Postgres? Muito bem, nada, zero. Cara, então não tem gasto com isso. Daqui de vocês, pode levantar a mão rapidamente, quem trabalha como DBA Postgres? Muito bem, algumas pessoas. Pergunta para vocês aí, atende? O banco atende? Eu trabalho com vários bancos. O Postgres atende. Não compraria uma bandeira à toa. Comprei essa bandeira. Desde 2004 eu conheço o PostgreSQL. Quando eu fui ao FISLE, e estava lá o Diogo Biaso, estava lá o Leonardo, e eu com o meu software
que eu desenvolvi na Caixa Econômica, que funcionava com SQL Server, que tinha uma base lá de quase 1 terabyte, milhões e milhões de registros na base, e eu tinha feito um estudo, uma POC. Eu migrei para o PostgreSQL 7.0. Caramba, Postgres 7. Era horrível, mas migrou, funcionou. Os dados estavam lá, estavam acessíveis. Imagine se isso fosse hoje. Hoje, eu convenceria, ou tentaria pelo menos, convencer o meu gestor de que, cara, não vamos para o SQL Server. Não porque é ruim, não porque é Microsoft, é porque eu tenho uma coisa melhor e que é de graça. Não preciso disso. Muito bem. Aí a gente vê o poder, né, da massa, né? Aqui a gente tem trabalhadores trabalhando, cada um por si só, né? É mais ou menos como eu vejo assim, quando falta uma política, seja empresa privada, seja empresa pública, e aí as pessoas ficam assim meio que, meu chefe falou que eu tenho que fazer isso, meu chefe falou que eu tenho que fazer aquilo, a área de desenvolvimento tem que fazer desenvolvimento, né? Então cada um faz por si só. Entrei um dia desse aí num órgão público, em Recife, não vou falar o nome do órgão, e na parede era assim, né? Uma portinha de entrada, parecia até um corredor polonês. Aí uma portinha daqui dava acesso a banco de dados, a outra dava acesso a desenvolvimento, a outra dava acesso à rede, a outra dava acesso à gerência. Aí na portinha de banco, se o problema está aqui, procure a próxima sala direita. Se o problema está aqui, procure o gerente. Se o problema está... Cara, que isso? É isso aqui, ó. Todo mundo desorganizado, ninguém querendo saber de nada, cada um faz seu papel e dane-se a massa, dane-se o todo. E aqui não, ó. Aqui é um modelo que eu acho, que eu considero ideal. É o povo reunido, é um time, todo jogando ao mesmo favor. É uma equipe, é um time, a expressão que vocês quiserem usar. Mas assim, as pessoas conscientes daquilo que elas precisam fazer e desenvolver para poder chegar ao seu objetivo final. Muito bem, a iniciativa privada... O que uma iniciativa privada vê é lucro. Se você chegar para o dono, desculpa o nome da empresa? Codera. Para o dono da Codera, ela faz o quê? Software? Boa, legal, hein? VoIP, Asterisk. Pô, legal. Se eu chegar para o dono da sua empresa, que talvez seja você, e disser para você, Eric, né? E se eu disser para você, Eric, eu consigo fazer a sua empresa faturar 2 milhões a mais. Você vai me ouvir como dono de empresa ou não? Quem não ouviria, quem não escutaria, quem não ouviria, né? Se eu chegasse, desculpa, seu nome? Wagner, você trabalha em empresa privada? Pública? Não vale. Então, não vale. Qual empresa? Pode falar? Tá, ok. Lá pertinho, hein? Do lado lá. Muito bem. Então, se eu chego para você e falo assim, olha, você vai deixar... É diferente a frase, hein? Você vai aumentar o seu lucro. Você vai deixar de gastar 2 milhões. Será que você me ouviria com a mesma forma como se eu te falasse que você vai aumentar a sua renda em 2 milhões? Você sim? Legal. Mas algumas pessoas eu acho que não. Algumas pessoas eu acho que não. Porque é diferente de você falar para o dono de uma empresa que ele vai aumentar o lucro. Aumentar o lucro não significa necessariamente que o faturamento dele é 10 milhões e que ele vai passar a ser, por exemplo, 12 milhões. Mas significa que se ele fatura 10, gasta 8, pode ser que eu consiga fazer com que ele gaste 6. Ele aumentou 2. Ele aumentou 2 milhões. Deixou de gastar 2. Aumentei o faturamento dele. Então, às vezes, reduzir custo pode significar, sim, para uma empresa pública ou privada, um aumento de receita. Então, otimizar o trabalho, aí é aquela figura anterior, você otimizar o trabalho, otimizar as pessoas, otimizar a equipe, pode ser que gere renda para você. Mais uma vez, em banco de dados é onde a gente tem uma grande possibilidade de fazer isso. Porque licenciamento dessas empresas que vendem banco de dados comerciais é muito caro. Hoje, conversando com outro colega que está aqui
junto com vocês aí, falou assim, olha, tem uma aplicação e tal, é mais ou menos R$2 milhões. Cara, R$2 milhões para uma empresa privada gastar é muito dinheiro. Bom, a gente tem que refletir. É claro que poucos empresários conquistam a chance, molham assim, a sua vida com a possibilidade de ser um mega grande empresário. E o risco desses empresários também é muito maior. E a partir do momento que eu decido falar assim, ó, não vou para a Oracle, vou para a PostgreSQL, eu tenho que ter por trás de mim uma equipe que seja realmente conhecedora daquele produto. E agora eu quero tentar diferenciar com vocês duas coisas. O PostgreSQL é um software livre, código aberto. Software livre não significa que é um software de graça. Tem investimento aí por trás. Investimento de treinamento, de capacitação. E tem coisas que são limitadas. Eu fui programador C, não sou mais. Quando eu fiz ciência da computação lá em 1991, algum dia eu fui um excelente programador C. Mas hoje, quem programa no código-fonte, no core do PostgreSQL, é um time de desenvolvedores, que por acaso alguns são DBAs, outros não. Deu um problema na empresa do Eric. Deu um problema aqui em produção, tem que mexer numa rotina, num código-fonte. Cara, eu não mexo. As pessoas, as empresas públicas, privadas, elas têm que entender isso. Não é porque eu utilizo um código-fonte aberto que qualquer um pode chegar e meter a mão. Vamos supor, deu um problema lá no código-fonte do Eric, e aí mexeu no código-fonte do Eric, e aí lançou uma nova release lá do Postgres, lançou a versão final já para usar, e aí? Então quer dizer que todas as vezes alguém vai ser pago para implementar um código que foi implementado na versão anterior, no código dele, porque não veio da comunidade. Ah, Anderson, devolve para a comunidade. Verdade. Mas a comunidade, o core team do PostgreSQL tem outras prioridades. E pode ser que esse seu problema não seja o problema de todos. Muito bem. Para não fugir mais aí do tema. A administração do patrimônio público, então, o grande problema que eu vejo hoje, nas minhas andanças aí pelos serviços públicos, é quando a gente fala de sistemas legados. Tem muita coisa feita em Oracle, muita coisa feita em DB2, muita coisa feita em Caché, algumas coisas feitas aí ainda em Zim. Alguém conhece Zim? Eita, legal, hein? Mas vem cá, o Zim Front-End, desenvolvimento de telinha ou o Zim banco de dados? Nossa, eu tenho pena de vocês. Agora eu vou falar a verdade. Desculpa, viu, gente? Vocês são da onde? De qual estado? Ah, Bauru, pertinho aqui. Lá no centrinho. Já fui muito lá. Então tá. Zim, gente, ninguém merece o Zim. Quem conhece o Zim? Era bom, foi bom na época dele. Hoje não é mais. Tá? Corrompe muita tabela? Tá bom. Eu já vou falar para vocês de um grande cliente que eu atendo, um cliente varejista. Aproximadamente 600 lojas. 600 lojas que hoje vão usar PostgreSQL da comunidade. 600 lojas que têm fazendo replicação local para fazer uma alta disponibilidade, para que esse cliente consiga ter um backup ali, pelo menos se der um problema físico no servidor, ele tem um outro ali para poder subir e atender a loja dele. É um varejista. Ele usava Zim. E sempre, quando deu um probleminha aqui, foi o arquivo que corrompeu, faltou dado, acabou o dado, foi o arquivo que corrompeu. E tem que refazer o movimento todinho anterior. Cara, que loucura, que doideira. Essa empresa economizou alguns milhões já com licenciamento em Zim. Muito bem. E nós temos também aí a decisão de gastos, né? No governo, principalmente, o gasto, algumas compras podem ser descentralizadas. Essas compras descentralizadas, elas atrapalham, porque cada órgão, cada pessoa age de um jeito. Lá na Assembleia Legislativa, o Wagner pode decidir usar SQL Server. Mas na Assembleia Legislativa aqui de Campinas, que o Matheus trabalha, de repente ele pode falar assim, não, aqui eu uso PostgreSQL. De repente na Assembleia lá de Joinville,
o nosso colega que estava aqui saiu, de repente ele fala, não, aqui eu uso o Oracle. Oracle é o melhor banco de dados do mundo. Então, isso é ruim. Falta uma política nacional para o serviço público, para o governo federal. O que talvez resolveria aí? Talvez um catálogo de softwares? Na Caixa a gente tem isso, um catálogo de softwares. Antes de você adquirir qualquer coisa, você primeiro olha lá dentro desse catálogo para ver se já tem, se não tem, se precisa adquirir um novo ou não. Uma iniciativa que o governo federal fez que eu achei importantíssima foi o portal do software público. O problema é que ninguém, ou melhor, poucas prefeituras e governos utilizam. Nós temos um software lá chamado iEducar. Alguém já ouviu falar? iEducar é um software escolar, é um RP escolar. Cara, faz tudo. Para que a prefeitura quer licitar um novo software escolar? Você já tem o iEducar lá, cara. PostgreSQL é a base, desenvolvido em PHP. Aí o cara vai e compra lá um TOTOS. Legal. Ó, ele conhece TOTOS, hein? Se ele riu é porque ele conhece. Desafio é demonstrar o desafio que eu enfrento, é demonstrar a maturidade e a robustez do PostgreSQL para todos esses clientes e essas empresas. Com isso, eu tenho executado testes exaustivos em aplicações de missão crítica, em bancos de dados de missão crítica, em diversos setores que vocês podem imaginar. Moro em Brasília. Esse ano, o meu chefe, né, ele está aqui junto com vocês. Esse ano, se eu fiquei em Brasília 2 meses, foi muito. Esse ano, se eu fiquei 2 meses direto, foi muito. Talvez eu tenha ficado, mas assim, eu fui, viajei e fiquei 1 mês e meio fora. No início do ano eu conheci o Piauí. No início do ano eu fiquei 2 meses no Piauí. Depois eu fui para o Rio, fiquei mais 2 meses no Rio. Depois eu fui para... Então, tem sido assim a vida, não tem sido fácil. E quando você vai, você não visita só um cliente, você visita vários, diversos segmentos. E quando você chega e fala para o DBA, você é DBA, Wagner? Vou te usar como exemplo, posso? Qual o banco de dados de vocês? Ah, não vale. Poxa, ele está no mundo perfeito. SQL Server, tá bom? Então ele usa SQL Server. Aí eu chego lá para ele e ele fala assim, olha, não, é o melhor. Ah, eu uso SQL Server. Cara, quando ele fala isso, me dói o coração porque eu já imagino assim. Ele não paga só SQL Server. Ele paga SQL Server, ele paga o Windows, porque não tem como funcionar em outro lugar. Não vai funcionar. Olha, Wagner, eu queria te mostrar o PostgreSQL, a gente tem uma ferramenta, dá para migrar view, dá para migrar constraint, dá para migrar foreign key, dá para migrar um monte de coisa aí, e a gente vai conseguir migrar os seus dados, o seu banco de dados, para dentro do PostgreSQL. Aí ele, gestor de TI, DBA da área lá que deveria, né, tá na zona de conforto dele, sou DBA SQL Server, sou certificado SQL Server, conheço tudo de SQL Server. Eu quero saber de PostgreSQL? Não, eu não quero não, Anderson. Não, cara, a gente está bem aqui, a gente acabou de renovar, ó. E renovei por 3 anos ainda. Ai, meu, cara, que dor que dá. Eu ouvi isso lá em Recife agora, de um órgão público. Eu cheguei lá para falar para ele, cara, ó, dá para fazer... E a reunião durou 5 minutos. Acabei de renovar, foram 3 anos, estou satisfeito da vida, não preciso, não quero, obrigado, valeu. Pronto, acabou. Acabou. Valeu, tchau, foi bom. Tem água, pelo menos? Que não dá nem para ter o tempo de tomar água. Essa é a realidade. E vocês estão rindo, mas é isso que eu encontro no setor público, infelizmente. No setor privado é diferente. Porque o que o gestor quer, o que o proprietário da empresa quer, o que o corpo decisivo quer, é resultado. Então, o que ele quer é isso. Se você me trouxer resultado, eu compro a sua ideia. Se você provar para mim que isso funciona, eu compro. Eu ouvi isso, felizmente, de um juiz federal. Fui fazer uma apresentação na AGU, Advocacia Geral da União. No meio da apresentação, eu tomei um susto. O juiz federal, responsável pelo sistema lá, falou assim, pode parar. Eu pensei, cara, vai mandar prender, porque juiz é Deus, vai mandar me prender. Eu levantei a mão e falei, cara, por favor, né? Aí o que ele fez? Você já me convenceu, não quero ouvir mais nada. Vem aqui e prova que funciona. Se funcionar, eu pago o que tiver que pagar. Mas se eu tiver que pagar 20 milhões para a Oracle, eu vou pagar 20 milhões para a Oracle. E o que eu não quero é que pare de funcionar. Uma cabeça de um dono de empresa. Pensou certo. Não pensou errado.
Pode ser que o Postgres não resolva todos os problemas de todas as empresas, mas resolve o problema daquela pessoa naquele momento. Ou o Oracle, tudo bem? Muito bem. Quem foi que favoreceu aí a gente agora, né? Software livre, bancos de software livre, bancos baseados em software livre de uma forma geral. O Gartner. O Gartner é uma empresa séria. Pelo menos até que provem o contrário, é uma empresa séria. Tem feito pesquisas e mais pesquisas. E eles lançaram um relatório chamado The State of Open Source RDBMS, agora em 2015. Na palestra anterior, o Marcos William, que é o representante da Enterprise DB, que está aqui na sala, ele falou para a gente sobre essa pesquisa. E até 2018, nós vamos ter aí mais de 70% das novas aplicações feitas em bancos de dados open source. O que a gente tem aí? MariaDB? Talvez PostgreSQL? Qual outro que a gente tem? Tem alguns outros aí, não tem? Tem alguns outros aí. Quais são qual é o maior banco de dados de código aberto do mundo? PostgreSQL. Vocês não trabalham com um banquinho. Entenda. DBA Oracle fala assim, você está trabalhando com tamborete? DBA Oracle fala assim do PostgreSQL. Você é DBA de tamborete? Não. Sou DBA do maior banco de dados de código aberto do mundo. A Oracle copia diversos recursos implementados no PostgreSQL para dentro da ferramenta dela, para ela disponibilizar isso para os seus clientes. Diversos recursos. Então o Gartner foi feliz quando ele falou isso. E as empresas privadas, principalmente, têm procurado muito os consultores de PostgreSQL. Muito. Especializem-se em PostgreSQL. Matheus está aqui, não me deixa mentir, não é verdade? Matheus, ele, cara, vai trabalhar numa multinacional. Já está trabalhando, não vai, já está trabalhando numa multinacional. Cara, fantástico, um negócio assim, ó. O que a Enterprise, vou falar agora um pouco da Enterprise DB rapidamente. O que a Enterprise DB tem feito é provado para as pessoas que o PostgreSQL funciona em sistemas de missão crítica. Nós temos bases em PostgreSQL na Europa, na Espanha, em um hospital público com mais de 5 petabytes de informação. Eu nunca vi uma base dessa no Brasil. Pode ser que tenha, eu nunca vi. Mas é informação pra caramba. Então, a iniciativa privada, pessoal, ela está muito antenada nessas coisas, nessas pesquisas, Forest Research, Gartner, entre outros aí. E o que mais falta para a gente? Cases de sucesso. Cara, é muito difícil você chegar num cliente privado e falar assim, cara, eu tenho um case lá do armazém da Dona Maria, que fica lá na esquina de casa. Ah, armazém da Dona Maria? Não quero armazém da Dona Maria. Eu quero saber de uma Magazine Luiza, que é grande pra caramba, as Casas Bahia, então eu quero saber desses caras aí. Muito bem, pessoal. Aí a gente tem os softwares que eu já utilizei, que eu utilizo para migração, mudando já, né, o assunto aí. Eu tenho aí o Oracle PG, SQL Server to PG SQL, eu tenho aí o PG Loader. Eu já utilizei o software ESF, Database Migration Toolkit. Fantástico. Muito bom. Já usei, só um parênteses aqui, o ESF, o Easy From, ele migra PK, FK, int, sequences e dados, só. Nenhum outro objeto. E recentemente, eu utilizei o Enterprise DB, o EDB Migration Toolkit, para fazer uma migração de Oracle, de um sistema da Justiça Federal, que daqui a pouco eu vou falar direito melhor sobre esse case, e ele migrou simplesmente tudo, 100%, inclusive PLSQL. Tudo. O usuário, o cliente, a área de desenvolvimento dele, mudou o data source de conexão, e a aplicação dele começou a conversar com o Postgre, no caso o Postgre Plus, que é o que é compatível com o Oracle, começou a conversar com o Postgres como se fosse um Oracle. Não mudou uma linha de código a não ser o data source. Tem alguém trabalhando nisso para a gente. Mais uma vez, não sou mais desenvolvedor, um dia fui. Hoje sou um usuário de banco de dados, um DBA,
um cara fuçador, um pesquisador. Então, vale a pena demais conhecer. Primeiro case que eu quero colocar para vocês, deixa eu ver o tempo. Uma consultoria no judiciário que eu fiz, e essa consultoria no judiciário, ela utiliza um banco de dados comercial. Eu não tive autorização deles para divulgar o nome, mas se depois alguém quiser conversar comigo pessoalmente, a gente pode conversar um pouco mais. Eles gastaram aproximadamente 800 milhões de reais com licenciamento. Anderson, mas não foi só para um sistema. Verdade, não foi só para um. Mas um sistema que eu migrei já ajudaria a ser menos um para estar nesse banco de dados comercial, o maior banco de dados do mundo. O Homem de Ferro agradece. Enfim, primeira compra. Depois veio o suporte anual, com consultoria, mais ou menos 20 mil reais ao mês. Tem que pagar. Ou você paga de uma vez, ou você paga parcelado. Eu sou seu amigo, eu deixo você... Né? E outra, não tem concorrente, né? Não tem concorrente. Então, eu dito as regras. Eu quero que seja assim. Vai ser assim. Porque não tem concorrente. Ou você usa, ou você tira. Mas eu tenho um sistema legado, não dá para tirar. Então, você vai ter que pagar. Ponto. É assim que funciona. Nós temos aí ainda a replicação de dados. Então, teve um custo com recursos e suporte. Treinamento da equipe de 6 pessoas, aproximadamente 80 mil reais. Os treinamentos da Oracle são bem carinho, né? Acabou que eu falei. Total aproximado de gastos, 1.120.000 reais. Aproximado. Então, o que eu fiz? Eu provei para esse cliente que com PostgreSQL, de licenciamento, ele ia gastar R$0. Suporte em banco de dados anual, com consultoria, entre R$150 a hora e R$400 a hora, depende do DBA. Se for um Anderson, é 150. Se for um Eric, é 200. Se for um Wagner, é 400. Cada um tem o seu valor. Entenda bem isso, é importante vocês entenderem isso. Que o serviço intelectual é mal remunerado, é mal pago. É difícil alguém dar valor ao conhecimento intelectual da outra pessoa. Ah, isso daí? O meu sobrinho faz. Ele está lá na faculdade, ele sabe fazer isso. Ixi, quantas vezes eu já escutei isso? Então não é por aí. Replicação de dados. É nativo, Streaming Replication. Treinamento de equipe, 6 pessoas. Um treinamento, por pior ou por melhor que ele seja, ou vamos dizer, um bom treinamento aí com 6 pessoas, R$24 mil está muito bem pago. R$24 mil está muito bem pago. Já vai começar a mostrar tempo aqui para mim. Tá bom, obrigado. Ok. Então, total aproximado de R$82 mil com 400 horas de suporte por ano. Muito bem, uma redução de aproximadamente 93%. Vamos brincar com essa redução aí, já já. Eu criei um software em PHP que pegou os dados do Oracle, pegou a estrutura de dados do Oracle e fez essa conversão. Esse não é a ferramenta do EDB Migration Toolkit, daqui a pouco eu vou falar dela. Essa foi a migração de dados. Fiz uma consulta no dicionário de dados do Oracle, fiz uma consulta no metadados do Oracle, recriei a estrutura no Postgres. Criei um depara para os tipos de dados e recriei os tipos lá. Ah, você não teve problema? Tive, lógico que tive. Alguém conhece o JBPM? JBPM ele é uma ferramenta da comunidade que trabalha com modelagem de processo e ela já tem alguns scripts prontos para a criação de banco de dados, seja Oracle, seja SQL Server, seja PostgreSQL. Acho que a SQL Server também tem, não tenho certeza. E aí, nesse cliente, eles alteraram um tipo de dados. O tipo de dados no Oracle, ele tem um tipo chamado RAW, R-A-W. E aí o cliente alterou esse cara daí, para poder caber mais coisas. Né? É livre, eu posso mudar. Mudou. E aí quando a gente foi migrar para uma outra solução, aquela informação não servia mais porque tinha extrapolado. Então, ajustes existem sim. Numa migração, não tem jeito. Muito bem. E aí a gente criou quase todos os objetos Oracle e eu tive que reescrever aí as minhas PL-SQL para funcionar com PL-PGSQL. Mas isso é fácil também, né? Porque é muito parecido, né? É muito parecido, não é igual, mas é muito parecido.
Esse sistema, alguns detalhes mais técnicos, com 6 esquemas, 570 tabelas, incluindo tabelas com dados binários, byte A lá dentro gravado, 6 DB links, 17 views e aproximadamente 170 funções. Teve o trabalho de ter que reescrever isso daí, é lógico. Agora, vamos imaginar aí, ó, uma cesta básica custa em média, eu sou bem assim, né? Custa em média R$50. E isso que eu estou falando para vocês, eu falo para o gestor público. Na reunião, pode ser na frente do presidente da República, da presidente. Mas eu vou falar, ó, se uma cesta custa em média R$50, se a gente economizou para o Estado, para a empresa, 1.042.000, eu teria aproximadamente 21 mil cestas básicas, ou kits escolares, ou novos servidores de servidor físico, ou um novo concurso público. Concurso gera uma renda, um passivo, né, para o governo, não sei. Mas sei lá, a minha cabeça pensa assim, pô, tudo isso é muita coisa. O aumento de um programa social, ou não só dar o dinheiro para aquela pessoa que precisa, mas treiná-la, capacitá-la para que amanhã ela não precise mais do dinheiro do Bolsa Família. Alguma coisa do tipo. De novo, a sementinha lá do início da minha conversa, que precisa ser plantada. Bom, essa economia, ela poderia ser gerada em um único órgão público. É claro que o órgão não foi tirado, porque eles têm outras aplicações que também dependem do Oracle. Mas essa aplicação saiu fora. É -1. Tudo bem? Segundo case no setor privado, um varejista nacional com aproximadamente 300 servidores, 600 lojas, todos eles em alta disponibilidade. O sistema de frente de loja e o back-office feitos em Zin. Só eles conhecem Zin? Ninguém mais conhece Zin, não? Lembram do Clipper? Pronto, bem parecido. DBF, bem parecido. Era bom, não é bom? Para sistema pequeno. Claro que é bom, não é ruim não. Fez sucesso. Um dia as pessoas viajavam de Porto Alegre até Natal de Fusca. E viajavam felizes da vida e ninguém reclamava. Não é ruim, mas passou o tempo. Não dá mais para usar. Então essa empresa aí, ela tem a replicação de dados das filiais de todas as lojas, pulverizadas no país, para uma matriz. E nessa matriz, a gente pegou todos esses 300 instâncias e fez um grande BI centralizando aonde? No PostgrePlus Advanced Server, que foi uma estratégia da empresa. Ela poderia ter ficado no PostgreSQL. Mas ela viu a necessidade de ter um grande banco de dados e o principal, o suporte ao código-fonte. Porque o que essa empresa diz, a Enterprise DB, é que se der erro no código-fonte, em um servidor de produção, eu, que tenho no meu core as pessoas que desenvolvem na comunidade, eu garanto que eu resolvo o problema do código-fonte. Está em contrato. Essa empresa, que é uma empresa grande, que fatura milhões e milhões por ano, não pode brincar. É uma empresa privada, ela toma decisão rápido. Muito bem. Nesse case ainda, eu tenho aí monitoramento 24/7 e os desafios foram, ou são, transmissão de dados na replicação. A rede é ruim. A rede de dados é ruim. O gerenciamento remoto se torna oneroso. São 300 servidores. Não são 10 servidores. Faz scriptzinho e pronto, acabou. São 300, cara. São 300 lojas vendendo de 8 horas da manhã a 18 horas da tarde, em alguns casos até 10 horas da noite se estiver dentro do shopping. O backup de banco de dados, que é um problemão aí, né? Aí a gente vai ter o que? Barman, PGRman, solução caseira, infelizmente, talvez, né? E agora tem, na Enterprise DB, tem uma ferramenta chamada BART, Backup and Recovery Tool. E ter uma aplicação legada funcionando com PostgreSQL. Porque os in front-end, eles não mudaram. Porque seria muito drástica a mudança. Então, deixa eu mudar primeiro o banco de dados, depois eu vou mudando o front-end, para ver se vai atender. Essa é mais ou menos a ideia do que seria, né? Então, aqui eu tenho 300 lojas,
replicando através de Streaming Replication para o meu PostgreSQL, e tudo sendo monitorado através de lag de replicação, lag dos walls e tudo mais. Esse slave replicando para um servidor slave na matriz, e na matriz aqui um processo de ETL, algum processo, no caso eles estão usando uma ferramenta também da Enterprise DB, que é o XDB Replication, para poder pegar os dados aqui e disponibilizar numa base corporativa. Esse foi o trabalho realizado. Não é um trabalho pequeno. Quem conhece Postgres e trabalha aqui, sabe que é um trabalho, cara, primeiro a replicação, ponto. É um negócio, se der problema, lascou. Você tem um problemão nas mãos. Bom, migração de Zinho, já falei. Software criado. Como é que a gente criou essa migração aí, né? Foi um JDBC específico, e a implementação e criação de funções, triggers e sequences. Se fosse um licenciamento de um banco de dados comercial, que eu não vou falar qual é o maior banco de dados do mundo, o licenciamento seria aproximadamente de R$2 milhões, com o Oracle mais simples que pudesse ter dentro das suas pequenas lojinhas, sem hack, sem alta disponibilidade. Ninguém que sabe de onde o dinheiro sai, faz um negócio desse, cara. Ah, você agora precisa, para resolver, se eu der um problema lá, tem que ter alta disponibilidade. Ah, agora você tem que me pagar mais 2 milhões. Quem é que desembolsa 2 milhões e toma 2 milhões? Fora que aumenta, né? O dólar aumenta, tudo aumenta. Muito bem. Suporte com banco de dados anual, 35 mil. Nós temos aí replicação de dados, que aí o custo com recursos de suporte vai aumentar. Treinamento de 6 pessoas, aproximadamente 80 mil. Total aproximado de gasto de 2 milhões 460 mil. PostgreSQL, 160 mil com subscrição. Para o parque de servidores que ele teve, ele gastou 160 mil de servidores na matriz, porque nas lojas ele não gastou. Por que ele gastou na matriz? Porque, como eu disse para vocês, lá antes ele decidiu usar o Postgre Plus, Advanced Server. Por quê? Porque eu, Enterprise DB, garanto suporte ao código-fonte. Se der bug em produção, eu corrijo. Está em contrato. Essa foi uma decisão dele. Precisaria? Não. Mas ele ficaria na mão da comunidade. Pessoal, tempo esgotado. 1 minuto. Obrigado. Então, aí nós temos aí replicação de dados 0, que é Streaming Replication, treinamento da equipe 18 mil, total aproximado de gasto 178 mil, uma redução, TCO, essa é a palavra certa, de 178 mil reais, e com 400 horas de suporte ainda no ano. Suporte de DBA, fora o suporte que a Enterprise DB já dá para ele no banco de dados dele. Muito bem. São 3 esquemas, 1.300 tabelas, algumas são tabelas particionadas, aproximadamente 50 funções. A empresa não desembolsou 2 milhões 280 mil. Nós poderíamos, sugestões que eu dei para o cliente, reverte isso daí em qualificação profissional, reverte isso daí em bonificação no final do ano, reverte isso daí, sei lá, em qualquer coisa. Aumenta o salário da galera. Ele aumentou o salário de algumas pessoas, aquelas que precisavam. Veja bem, o lucro dele aumentou? Não, mas ele deixou de gastar 2 milhões. E mais alguns mil aí por mês de suporte. Bom, algum dia, né, as pessoas falam assim, olha, o melhor celular que a gente tem é Motorola. Lembra? PT 550, PT 950. O celular era Motorola. Um dia, o banco de dados era o maior banco de dados do mundo, o Homem de Ferro. Hoje, o maior banco de dados do mundo é o PostgreSQL. Não tem. O que você precisar fazer com o PostgreSQL, que o outro banco faz, ou os outros, ele vai fazer. Pode te dar mais trabalho ou menos trabalho, mas vai fazer. Hoje o cenário é bem diferente de alguns anos atrás, viu, gente? Bom, aqui era a ferramenta, né, foi a prova de conceito na Justiça Federal de um estado, que eu usei a ferramenta Enterprise DB Migration Toolkit, onde eu migrei 195 tabelas, 428 constraints, 51 índices, 66 triggers, uma de 23 views, as outras 22 views não foram migradas porque elas faziam
DB-Link com outros esquemas do Oracle que o DBA não lembrou, aí pô, não migrou, então não tem como migrar também a view. Mas depois, se alguém quiser ver, tem um log completo aqui, você consegue ver assim, ó, a view tal não migrou, na linha tal deu um problema, na coluna tal deu um problema. Eu sei qual é a view e qual é o nome da tabela que eu tentei migrar, tentei fazer a compilação da view e não funcionou. Então eu sei qual foi a tabela que não migrou e por que não migrou. E a mesma coisa com as procedures. Muito bem. Agradecimentos a Tunel, que patrocinou a minha estadia aqui. Passagem, hospedagem. Agradecer ao PGD e à Dextra, especialmente ao Matheus, que está aqui na frente, que foi o cara que me encorajou a falar, né? Puxa, cara, estou pensando em falar, te admiro pra caramba, tu é o cara. Queria saber como é que você consegue ficar respondendo tantas as respostas aí na comunidade, cara. Pô, aí não, cara, faz aí, ó. Pô, de repente você vai ser um dos felizardos aí ou não, né? Aí, cara, pô, obrigado, Matheus, viu? Cara 10 aí. E antes que ele me bata, dúvidas. Obrigado, muito bom conhecer vocês. Desculpem as brincadeiras Wagner, Eric, Matheus. Oracle Spatial. Não. Mudança de parâmetro. Então, assim, tem coisas que tem que ficar esperto. Um backup, cara. Você é o microfone que está funcionando? Você falou de duas ferramentas de migração. Uma da EDD, é a ESF Database Migration Toolkit. Pessoal, a colega perguntou o seguinte. Falei de duas ferramentas de migração. Uma é a EDB Migration Toolkit, a outra é a ESF Database Migration Toolkit. EasyFrom são as duas ferramentas. Essa é paga. Custa alguns dólares, $200, $300, fantástica. Muito bom, já usei. Mais alguém? Assumi as funções e hoje a gente tem um cluster lá rodando desde essa época, hoje está super atualizado, está tudo mantido e a gente sequer jamais cogitou a possibilidade de usar algum tipo de banco de dados pago, até porque com o nível de segurança que a gente tem, o custo seria elevadíssimo. Obrigado por economizar meu dinheiro público. De verdade, uma salva de palmas para ele, pessoal. É essa sementinha aí que eu gostaria que todo mundo plantasse. Obrigado, cara. De verdade. Pessoal, então, encerro. Obrigado bastante, viu? Bom final de semana, bom descanso. Fiquem com Deus.